Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, 5 Sentidos, com Dina Rachid. Olá, já estamos no ar. Hoje o 5 Sentidos vai falar sobre charuto. Você já viu falar que charuto mexe com os 5 sentidos? Pois muito bem, e hoje a nossa convidada é a CEO da Menezes Amerino, Janaína Bahia. Tudo bem, Jana? Tudo ótimo, Dina. Melhor agora com você aqui. A história do teu pai eu conheço há muito tempo. Mas a história da filha dele por trás dessa grande fábrica de charutos nós vamos conhecer agora. Mas antes disso, você sempre gostou de fumaça ou você não gostava de fumaça? Te incomodava? Eu nunca fumei cigarro, nunca fumei. Quando eu comecei a fumar, já foi charuto. Ah, foi direto? Já foi direto. Porque eu falo assim que charuto, na verdade, a gente degusta. Charuto é uma experiência. Então, a experiência para mim foi mais interessante na fumaça pelo charuto do que via outros tabacos, porque tem cachimbo, tem rapé, mas a minha experiência com fumaça é charuto. Quantos anos você tinha? Eu tava com 29 anos, mais ou menos, quando eu Já tive era a de minha maior? primeira experiência. Já era de maior. Já podia. Já podia. Não estava proibido. Aliás, tem uma coisa de restrição, né, com relação à idade. Sim. No passado, as pessoas começavam a fumar com 12, 13 anos, Minha que era uma avó. modinha. Fumavam cigarro de palha, muitas vezes escondidos dos pais, que também já Sim. fumavam cigarro de palha, né? Então, essa coisa de você ter uma... Mas era uma experiência, como você falou, com relação a charuto. O cigarro se fuma com pressa. O charuto tem toda uma preparação. É toda uma história. A história é contada desde a plantação até chegar prontinho na mão das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para depois passarmos Claro. para a vida de CEO. Uma mulher que fica viajando São Paulo, Bahia, Paraná. Você fica numa tríade. Tô no mundo. Território nacional. E é como você falou, é uma experiência, e é uma experiência muito interessante porque é um processo muito manual. E a gente representa muitas mulheres, né? Eu tenho essa responsabilidade, eu falo assim, a gente brincou com relação ao chapéu, né? Ah, tem um personagem, Porque ela entra, tudo. ela já recebe, nos recebe com um chapéu. Tem essa, e as pessoas falam, essa estética do chapéu. Na hora que eu coloco o chapéu, de fato, eu estou ali representando muitas pessoas. Não é só a minha história pessoal. Só na Menezes são 206 mulheres envolvidas nesse processo. Que por ser muito manual, né, a produção do charuto ela é totalmente artesanal, manufaturada, as mulheres têm um tato melhor, uma delicadeza melhor para esse processo de manufaturar o charuto. Mas o processo é manual desde o plantio. Então a gente tem uma semente muito pequenininha, ela não é plantada direto ao solo, então ela é misturada num pó de serra, vai para uma bandeja, dessa bandeja ela recebe um substrato, aí ela vai para o solo e tem todo o processo dela de maturação, de colheita, depois de secagem, passa por uma etapa de beneficiamento, e só depois de classificar é que ela vai então se transformar em produto acabado, que demanda descanso. Então, veja, são muitas etapas até que se chegue no produto final. E quando chega no produto final, ele tem um armazenamento próprio, então ele tem uma temperatura adequada para ser armazenado. Nada de umidade, não pode nem chegar perto de umidade. Umidade, sim, ele precisa estar com entre 16 e 22 graus, 65 a 75% de umidade. Porque senão ele fica muito seco, as folhas ficam quebradiças. É verdade. Até para manusear também tem que ser mais molinho. Ele precisa, claro, né, perder umidade em algum processo da produção, até para a gente poder botar anilha. Se a gente põe anilha com ele sem Que isso? Anilha é a marca do charuto. Deixa eu ver. É essa é o identidade. rótulo, a embalagem, Isso. digamos assim. Se a gente põe o charuto logo depois que ele foi manufaturado, a anilha, ele vai estar úmido, vai estar um pouco mais cheinho. Depois, quando ele seca, essa anilha fica frouxa. Então, ele vai para uma sala de secagem. Então, você vê muito detalhe. Vocês vão ter oportunidade, a gente vai fazer essa visita, ver tudo isso em loco. Então, é uma experiência a bebida que a gente escolhe para degustar, o momento, o humor que a gente está no dia para fumar e os acessórios, né? Tem o corte mais adequado, a chama mais adequada para acender. Então, não é só você pegar ali um produto, abrir da embalagem e 15 minutinhos ali, dar uma baforada e acabou. Não é cigarro. Não é cigarro. É experimento. E natural, né? Vamos considerar que essa é uma palavra importante mesmo da gente falar. Ele não tem aditivos químicos nenhum. Então, ele é só
só tabaco, não tem papel. Assim, papel a ponto de você fumar, né? Tem o papel da anilha, mas isso retira no ato da Retira. degustação. Então, estamos falando de um produto 100% tabaco. Tem uma coisa interessante que isso tem muito a ver com a voz. As pessoas acham que falar é simplesmente abrir a boca e ir. Não. Falar tem todo um processo de experiência. Você precisa ter uma respiração, você tem que ter toda uma história para poder começar a preparar a tua fala. É exatamente igual a isso aqui. Não é sentar, como você falou, dos drinks, da combinação. Sim, Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa tem que ter todo um ritual. O ritual faz com que o momento se torne especial. A pessoa não vai pegar um charuto, e os charutos não são baratos, não. e simplesmente, vou tocar fogo aqui e vai. Não, tem toda uma experiência do corte, você falou, né? Da pontinha que tira, do acendedor, da primeira puxada, tudo tem uma rotina, um sentido. Na verdade, ela vai seguindo uma regra, né? Uma regrinha que cada um vai criando o seu momento, isso é muito bacana. Sim. E não tem essa coisa assim, charuto bom e charuto ruim. Existe charuto mal construído, claro, assim, Me tecnicamente, diz isso, porque eu já vi charutos caríssimos, de tipo 10 mil, uma caixa, 15 mil. que pode não ser bom ao seu paladar, por exemplo, né? Tem gente que gosta de um produto mais amargo, outro mais Isso tem a apimentado, ver um mais suave. com a folha? Tem a ver com a folha, com a característica natural da folha, com a fermentação e também com a posição da folha no pé. Porque assim, você pode ter um charuto com aquela mesma planta e ele tem um blend totalmente diferente dependendo da posição da folha do pé em que você use para fazer E a manufatura. o terroir também, porque você falou que tem um processo Sim, inicial a da gente está sementinha aqui. colocar. O Recôncavo é a região do Brasil que tem o terroir mais propício para uma espécie nativa. Estamos, inclusive, num processo de denominação de origem, identificação geográfica, que é a Mata Fina. Mata Fina só é Mata Fina porque está no Recôncavo. São Gonçalo dos Campos, é onde fica aqui a Menezes de Aqui é Amirim. Menendez, que faz parte do Recôncavo, mas a região mais forte de plantio é Cachoeira, São Félix, Ah, é? Mangabeira. Muito forte a região vive economicamente do tabaco. As famílias vivem dessa produção. O plantio é em momentos mais sazonais, só que a gente tem assim um solo que favorece o desenvolvimento dessa planta. Ele é um solo areno-argiloso. A gente tem uma região com muita umidade, a gente está próximo de rios, a gente tem aqui o Rio Paraguaçu, a gente está próximo do oceano, e a gente tem essa questão do clima, também temos momentos quentes, mas também momentos chuvosos. E aí a gente tem a Mata Fina, ele é um dos tabacos mais apreciados no mundo. Assim, grandes marcas de charutos mundiais usam a Mata Fina no blend Mata fina seria o nome da planta. da planta. Essa Além da mata fina, tem espécie. mais o quê? Na Bahia, a gente tem Mata Fina e Mata Norte, só que Mata Norte plantado numa região mais no agreste. Então, são plantas que sensorialmente elas entregam coisas totalmente É uma distintas. folha grande? É uma folha grande. No caso do Mata Fina, ela é maior do que o Mata Norte. O que Interessante, mata fina, mata morte. a gente brinca que Mata Fina deveria ser chamada de Mata Central, porque está relacionada à posição na Bahia mesmo que elas estão, né? Existia o Mata Sul, parou de se trabalhar, existia a Mata de São Gonçalo, que não se faz mais, Mata Fina e Mata Norte. Mata Norte está numa região mais seca, então o que acontece com essa folha? Ela tem uma rusticidade maior, ela tem mais fortaleza, ela quando é colocada no blend, no charuto, ela acaba entregando um pouco mais de fortaleza, de presença, de sabor, mas também um pouco mais de picância. Isso são notas perceptíveis, especiarias mais próximas assim à canela, ao cravo. Mata fina, a característica dele é de dar equilíbrio para o blend. Ele é muito aromático, ele tem um sabor mais adocicado, então ele é um pouco mais leve e a folha é bem maior. Então ele acaba sendo muito usado também para capa. A coloração é muito bonita, é um marrom assim mais escuro, veios mais finos. Então não se usa Mata Norte, por exemplo, para fazer capa, que é o que a gente vê. É um produto, nós estávamos falando sobre os sentidos, Sim. é um produto totalmente sentidos, porque é muito visual tudo, é muito aromático, tem uma questão de paladar. E você falou da umidade. Antigamente a gente via mais isso, mas as pessoas botavam assim o charuto perto do ouvido e rodava para ouvir se não estava muito seca a folha.
porque isso não é um bom indicativo para quem vai acender, né, o charuto. Se a folha estiver muito seca, Queimando o mato. vai quebrar a folha, fica quebradiça, a experiência não fica legal. São muitas etapas e a gente tem essa riqueza de ter uma espécie nativa extremamente apreciada mundialmente, que é nossa, né, matéria-prima nativa do nosso recôncavo. Bom, quem quiser ver, tem uns pedacinhos no nosso Instagram, também vamos colocar no YouTube e lá no coisadadina.com.br. Aí vocês vão ver que a Jana está combinando o belo chapéu dela na Menezes Amerindio com o quê? Com o sapato dela, gente. Eu tô de olho aqui nessa combinação dela. Eu quero falar com você no próximo bloco sobre os 5 sentidos. Ótimo. Mas antes de falar dos 5 sentidos, como é que você aprendeu tudo isso? Porque você falou que a primeira vez que você teve contato com a fumaça foi aos 29 anos. 29. Porque é muita informação. Eu tô com 44. Já aprendeu um bocadinho, né, amiga? Já foi aí, tem uns 20 e poucos anos. Mas no começo, eu imagino que tenha sido uma overdose de informações, porque você falou de algumas características da folha e charuto, por exemplo, que se fala de charuto, primeiro, o Brasil não era esse boom de produção de charuto, se falava muito de Cuba. Sim. Os charutos cubanos são os melhores. E eu na Argentina tenho um amigo meu que ele sempre pedia charutos da Argentina. Aí eu falava, mas a Argentina tem produção de charuto? Ele falava assim, não tem. Não. Mas lá vem de Cuba e os melhores charutos do mundo estão em Cuba. E aí várias lojas de charutos, várias charutarias para você poder entrar. Em São Paulo tem várias também. Sim. Salvador não tem muitas. Tem alguns lugares poucos, né, que estão sendo colocados agora, mas não propriamente em shopping, por exemplo, você não vê muito. Você vê em lugares mais secretos. Sim. Mais escondidos, digamos assim. Ainda é muito nichado. Muito nichado. É assim, é inevitável falar de charuto e não remeter a Cuba. É inevitável, a cultura lá é muito forte. A gente teve recentemente uma entrada do que a gente chama de off-Cuba, que são os charutos da República Dominicana, Nicarágua, Honduras, que também tem uma presença, mas a gente tem falado muito isso, principalmente aqui na Menezes. O Brasil é o novo expoente do charuto mundial. Nós temos um portfólio com mais de 10 charutos premiados internacionalmente, com notas altíssimas, 93, 92, Você participa 90. desse processo de elaboração? Você dá pitaco? Como é que foi esse processo de conhecer tudo? Eu comecei pelo RH. Eu falo, eu não podia ter começado de maneira melhor, eu acho, porque eu comecei formando equipes. Para você formar equipes, você precisa entender um pouco do que aquelas pessoas fazem para contratar e montar as equipes certas. Então, já foi uma forma de conhecer tudo. Então, eu realmente, assim, eu passei por todas as áreas possíveis. Em um determinado momento, eu fui convidada para selecionar uma empresa para fazer um trabalho para a gente de branding. Quando eu fiz essa seleção, era uma agência de São Paulo, eu acabei coordenando esse projeto e foi uma mudança radical, assim, profissional na minha vida. Porque eu falei, eu não vou perder a psicologia, fiquei quase 6 anos estudando isso aqui, entre curso, pós-graduação e tal. Eu falei, como é que eu vou olhar uma marca como se fosse uma pessoa? Uma marca precisa ter, a diferença é que ela não morre muitas vezes, mas ela tem um tom de voz, ela tem a forma de se apresentar, né, de se vestir, tem propósito, tem valores. Aí eu comecei a entrar nesse processo de marketing. Então você vai esperar 1 minutinho, 15 segundos, vamos para um intervalo pequenininho e nós voltamos, que eu quero saber dessa tua entrada nesse universo que é extremamente masculino, ainda é muito masculino, e como é que você conseguiu se posicionar saindo do RH e indo para o campo de fato. Rapidinho nós voltamos. Já tem mais. Você que está ouvindo a nossa web rádio Coisas da Dina aqui pelo site, tem uma forma ainda mais prática de acompanhar a nossa programação. Aqui mesmo na página da rádio, clique no botão aplicativo. Em poucos segundos, ele baixa no seu celular e você passa a ouvir a nossa rádio de onde estiver. Simples, rápido e gratuito. Clique no botão do aplicativo e leve a web rádio Coisas da Dina com você. Web rádio Coisas da Dina. Vozes do Brasil e do mundo se encontram aqui. Nos siga nas redes sociais. Estamos de volta hoje conversando com a CEO aqui do Menezes Amerindio, Jana Bahia. Janaína não, Jana que já está na intimidade, né? Jana Bahia. Jana, você falou que no bloco anterior, quem não ouviu pode na seção podcast, está todo o programa lá nosso, na web rádio coisadadina.com.br. Você falou sobre sair do RH e ir para campo. Como é que isso funcionou na tua vida? Foi muito diferente? Foi muito diferente.
porque uma coisa é você trabalhar equipes, lideranças, formação de pessoas, outra coisa é você olhar a marca, porque aí você passa a estudar tendências de consumo, o que as pessoas estão buscando em termos de experiência, de sabor, e caminhou um pouco, veio a pandemia, porque eu acho que a pandemia também foi um outro marco importante, porque as pessoas começaram durante a pandemia a ter essa busca por experiências sensoriais, que inclusive dessem algum conforto. Então, a gente tem o que ali durante a pandemia? As pessoas em casa, naquele momento de lives infinitas, noturnas e tudo, e as pessoas queriam saber mais. Não queria só o fato de acendê-las, queriam entender o processo. Então, foi um novo momento na carreira que, depois que a pandemia passou, isso virou a ser experiências em loco. É você explicar às pessoas como é o plantio, como é o beneficiamento, como é o processo de manufaturar, as melhores formas de degustar. Não tem forma correta, mas tem formas que deixam a experiência melhor. Dentro desse processo todo, aí já participando do desenvolvimento de blends, porque aí eu trago informações de fora para dentro. Olha, o público agora precisa de algo com uma bitola diferenciada ou com um blend diferenciado. As pessoas já querem, já estão amadurecidas para um charuto que entregue mais fortaleza, né? Não charutos tão suaves. E assim a carreira foi caminhando a ponto de ir ao conselho. Eu cuido hoje da parte de marketing do conselho da empresa e represento, como eu falei no começo, gerações para trás. Tanto dos fundadores, porque é uma história que antecede muito a minha chegada, como das pessoas que estão aqui. Por que o nome Menendez e Amerindo? Por que isso? É a junção de duas famílias. A família Menendez é uma família cubana. Começam a história deles com tabaco em 1930. São proprietários de marcas muito famosas, como a HU, como o Monte Cristo. Como tudo que aconteceu em Cuba naquele momento, eles tiveram a fábrica deles estatizada, foram exilados para as Ilhas Canárias, começaram a ter muita dificuldade de ter acesso ao fumo cubano e se encontraram aqui com Mário Amerino, Portugal. Mário Portugal e Cuba. Mário é baiano, brasileiríssimo, e tem esse sobrenome, né? Por isso ficou Menendez Amerino. Então, o Amerino vem desse sobrenome dele. Era um grande comerciante de tabaco. Convida a família Menendez para vir ao Brasil e conhecer aqui a região. Quando eles decidem, então, instalar uma fábrica, trazem, então, a Bahia, o Brasil, já tinha uma cultura secular com relação ao tabaco, mas eles trazem uma forma cubana de fazer charutos no Brasil. Trouxe toda a técnica, treinou naquela época toda uma equipe. E em 1980 lançou a primeira marca, chamada Alonso Menendez, em homenagem ao patriarca da família, que era seu Alonso Menendez. E em 1982, Dona Flor, em homenagem à obra literária Dona Flor e seus dois maridos, que eu falo que tem tudo a ver, isso é uma marca que casa com tudo que a gente gostaria de refletir sobre cultura, sobre beleza, sobre paixão. E a gente Esperta Dona Flor, então que tem 2 maridos. Graças a Deus que ela consegue lidar com 2, né? Mas era durante a semana, outro final de semana. Ela fazia uma intercalava. Às vezes eram os 2, não tem problema. A gente também faz essa brincadeira dos charutos, porque a gente usa Mata Fina e Mata Norte. Então eu falo, são os 2 maridos da nossa Dona Flor, são os 2 tabacos que dão, assim como o Vadinho e Teodoro, eles têm características muito diferentes. Um é mais picante, outro é mais Vadinho, calmo. Teodoro, o marido da Dona Flor, os 2. O Vadinho, eu lembro, Teodoro era mais tranquilo, o Vadinho era pimenta, não era? Teodoro era farmacêutico, né? Era o que bancava a casa, era o provedor, era calminho. Teodoro era paixão pura, né? Boêmio. Nosso tabaco tem essa característica também. As 2. Os 2. Mata Norte tem essa coisa da picância, da fortaleza, mais vadinho. Mata Fina tem essa tranquilidade que Teodoro passava, ele equilibrava as coisas, né? Ele tinha uma suavidade, tinha uma doçura. Então, nossas folhas refletem muito tudo, assim, que o personagem e a obra transmitia. Como é que você se enxerga nesse mercado que ainda é muito masculino, Jana? É menos desafiador do que foi no começo da minha carreira,
mas a gente continua. Até ontem, numa reunião, alguém comentou assim: vocês invadem, né? As mulheres realmente invadem todos os Nós espaços. somos maioria. Eu falo, realmente eles ainda têm essa sensação de serem Invadidos, mas invadidos. nós somos maioria, nós devíamos estar lá, E é um lugar que é isso, não é uma invasão, é que simplesmente hoje a gente se sente no direito, ocupando os nossos confortáveis espaços. de estar Ocupando os nossos lá. espaços. Quando você fala de café, por exemplo, que combina muito com charuto, Muito. vinho combina com charuto. A voz combina com charuto, porque o charuto, ele não atinge, você tem que saber fumar. Não é como um cigarro. Tem uma técnica também. A começar que você nem traga, Não né? traga, pois é, ficar dentro A experiência toda na boca. no sentido, né? No Sim. paladar. Você vai tendo que degustar, é uma degustação de fato. Como você falou, dos cinco sentidos. Os cinco sentidos, eles se envolvem exatamente assim. Você vai treinando. Você falou da audição. Conversamos no telefone, e aí eu perguntei, mas os cinco sentidos do charuto, por quê? Do vinho tem, da cachaça tem também um pouco, de várias outras bebidas consegue se encontrar. O do vinho é o que fala mais, que Aham. desperta os cinco sentidos. Aí você falou, não, o charuto também. Eu falei, pera lá, Sim. vamos lá. Visão. Me dá um charuto aqui, por favor, Gabi. Gabi tá lá só doida pra fumar, né, Gabi? Gabi tá doida A pra fumar gente um vai ter esse charutinho. momento Vamos para as cigarrilhas, que eu fumava um monte quando a Menendez e a Merino no funcionava no carnaval, camarote, nos né? camarotes. Aí você, a visão. Na visão você consegue ver muita coisa. Não é Muita isso? Por coisa. favor, faça essa apresentação aí do que são os cinco sentidos Sim. do charuto, Jana. A gente poderia falar disso em todas as etapas, a gente envolve os cinco sentidos, mas no charuto acabado, né, no produto acabado, o primeiro é o visual, é a visão, porque a gente olha a capa, esse é um indicativo, por exemplo, de qualidade, ela não pode ter manchas, os veios não podem estar muito aparentes, esse acabamento final, ele tem que estar com a coloração muito próxima do corpo do charuto, e a anilha, que quando você tem a caixa do charuto, ou a anilha exposta no ponto de venda, ele é um chamariz. Tanto que a gente brinca, né? Ah, tem pessoas que não fumam charuto, fumam anilha. Porque é a marca que está ali, é como você falou, tem charuto que custa R$ 1.000, um charuto 600, R$ 500. Então, é uma demonstração de status. Então, tem essa questão visual. O charuto tem uma parte olfativa muito grande, né? Ele é apagado e aceso, porque você tem, é muito comum que antes das pessoas Cheira. degustarem, cheira ele a seco, para sentir essas nuances, se ele é mais herbal, se ele tem algo mais de tostado, mais de madeira. A gente tem a textura, aqui, né, as nossas líderes na bancada de produção, elas realmente tocam o charuto para ver se não há nenhuma parte que esteja mais folgada. Isso não é um bom indicativo de Tá bem construção. justinho. Tem, porque senão isso interfere muito na hora que Vai está na abrir. Se você acende, ele degustação. vai abrir também. Ele começa a não queimar de maneira regular. Então isso dá um problema de fluxo no charuto. Quando a cinza, sabe aquelas imagens que a gente vê que a cinza está bem grandona? Isso significa que o charuto está bem construído, Já me porque contaram isso, que o charuto bom é quando a cinza tá toda bonita. Eu falei, é, gente, quando ela não não, deixa que. Não despedaça. dá pra. Não, deixa ficar assim, a cinza bonita, porque ela fica. E fica. Tem campeonatos de pessoas que equilibram, assim, tentam deixar o charuto até o fim. Particularmente, Você conseguiu não alguma vez faço. já? Eu faço, mas eu não recomendo porque ele começa a atrapalhar a combustão do charuto. É muito bonito, mas para quem quer realmente fazer a degustação, o ideal é você deixar, até para não correr o risco de sujar a roupa, né, já o estabelecimento, você tira delicadamente aquela cinza ali. E, claro, tem toda essa questão de paladar. Charuto, eu falo, se você sentir o tabaco já é de grande tamanho, mas tende as pessoas a sentirem notas de outros elementos, como pimenta, madeira, couro, algumas notas mais adocicadas, o café, muito se percebe do cacau. Isso tem a ver com a folha e tem a ver com a fermentação. Então, extremamente paladar. E a audição, como, né, eu comentei há pouco, essa percepção do som, de secura da folha, ela é importante porque vai demandar que você deixe o charuto umedecendo um pouco. Porque se ele tiver muito seco, essa capa, ela começa a ficar quebradiça. Então, isso causa uma experiência ruim no charuto. Totalmente cinco sentidos. Totalmente não. Faltou um. O paladar. O paladar, que é o que eu comentei um pouco
com relação às percepções de sabor das pessoas quando estão fumando, de perceber notas no charuto de Sim. cacau, É porque canela, você foi, eu tava esperando só o madeira. final, que era o paladar pra mim seria o último, porque você tem toda essa coisa do toque de olhar, do Sim. olhar primeiro, né, da visão, depois do tato de você poder colocar, da audição, do olfato, e aí Uhum. ficou faltando o paladar. Nesse momento da degustação, seja ele harmonizado ou ele sozinho, paladar 100%. A harmonização, ela pode se dar por similaridade ou contraste. Estava falando de vinho, né? Por exemplo, um Syrah. Se a gente for degustar ele com um charuto, melhor que seja um charuto mais leve, por exemplo, para que você não fique com aquela secura na boca, aquela distringência. Então, essa mistura no paladar, você tanto vai perceber notas do charuto como notas das bebidas que vai degustar, né? Então, é extremamente sensorial. Em todas as etapas. A gente poderia falar tudo isso falando do plantio. A gente também usa todos os sentidos na fermentação, na manufatura, corpo e alma total. Quanto tempo demora para um charuto ficar pronto, Jana? Da semente à cinza, isso vai depender muito do quanto a gente quer de maturação desse charuto, de fermentação. Mas eu diria assim, uma média, 1 ano para um charuto ficar muito equilibrado. 1 ano porque a gente tem toda a etapa de... Não, imagina, as pessoas acham que é tipo assim, plantou, fez. Imagina. Não, tem um processo longo. Só entre assim, né, você ter a semente e o momento de colheita, pelo menos 60 a 90 dias. Depois, mais um processo parecido com esse para secar. Aqui, por exemplo, dentro da fermentação, a depender do que você queira, de coloração do charuto ou de maturação, você tem fermentações que podem durar 9 meses, 6 meses. E depois que o charuto está pronto, ele precisa passar por um descanso até chegar ao mercado. É longo o processo. É um processo bom. Bom, 2 minutos? 30 segundos? 30 segundos? Mas o arrajo é meu, eu posso comer um pouquinho do tempo, não posso? Tá tudo certo. Eu queria o seguinte, que para finalizarmos esse primeiro bate-papo, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem encontrar os seus charutos, como é que elas podem escolher a sua primeira experimentação, porque eu acho que tem todo um processo, assim como algumas Sim. bebidas, de você começar devagarzinho até chegar no ápice. Como é que funciona? Quero começar a experimentar agora, quero experimentar charutos. Como é que fala? Como é que eu falo? Você, Charuteira que faz charuto? aqui normalmente nós chamamos de torcedoras, Torcedoras. as artesãs, né? Mas quem degusta charuto são os Você charuteiros. fala de torcedor, a gente já pensa em time. É porque Elas vão torcendo. têm essa torção das folhas, né, para fazer o charuto. Então, é um termo usado Sim, comumente, aqui né, as eu já vi torcedoras. bastante É. fazendo, é incrível, é incrível. Sim, e aí, começa por onde? Os Cigarrilha? fumadores são os aficionados. Se for para ter uma experiência com charuto, eu iria direto para o charuto, não para a cigarrilha. Por quê? A cigarrilha é feita com fumo picado. Depois que a gente faz o charuto, a gente precisa cortar ele com uma guilhotina para dar o tamanho que a gente quer para aquele charuto. Essa sobra, essa rebarba é o que vira cigarrilha. Então você vai ter ali dentro de uma cigarrilha fumo de vários blends de charuto. Você não tem essa uniformidade de Ah, sabor. entendi. A cigarrilha é como se fosse o resto do charuto. Exato. A Ah, mesma qualidade de folha, mas mas de diferentes diferentes processos. processos. Indo numa tabacaria que tenha um sommelier que vá fazer esse serviço, né, para quem está começando, o ideal é entender como que é o seu paladar para outras coisas para além do tabaco, já que é uma experiência nova. Saber se você tende a alimentos mais adocicados, mais apimentados, mais salgados, escolher um charuto que já harmonize com o tipo de paladar de coisas que você gosta, bebidas, comidas. E aí a gente tem que tirar alguns mitos. As pessoas tendem a achar que capas claras são mais suaves. Isso não é uma verdade. No nosso caso, mata fina, ela é mais suave, então as capas escuras tendem a entregar charutos mais suaves. E as bitolas com maior diâmetro, ou seja, essa circunferência maior, ela vai dar um fluxo melhor de fumaça. É mais agradável para quem está começando do que charutos mais finos. E existem bitolas mais curtas. Então, se for para um iniciante, a minha recomendação são bitolas de maior diâmetro e mais curtas, preferencialmente com capa mata fina. Começa a experiência e depois vai evoluindo. Preferencialmente que seja
da Menendez. Dona Flor. Sendo Dona Flor, tá tudo certo. Tá começando Tá bem. começando super bem. Acabamos não falando dessas coisas, da dificuldade da mulher na profissão, mas Sim. falaremos em outros programas. Tá Muito bom. obrigada, Jana. Obrigada a você. Quem quiser seguir vocês, rede social não tem muita, então, mas quem quiser conhecer os produtos, bom, tem o site, a alguma gente coisa? tem o site da Menendez, é menendezamerino.com, e o nosso Instagram chama Sou Brazilian Blend. Sou Brazilian Blend. E aí lá tem todo esse processo do plantio, da manufatura. A gente evita ter muita foto de produto para a gente não sair do ar, né? Não tem Não ser essas restrições, exato. Mas tá lá, é uma forma de nos acessar. E o YouTube também, o nosso canal também é Sou Brazilian Blend. E aí lá tem vídeos. Já vi você lá no Sou Brazilian Blend. Já vi você lá. E para vocês que estão ouvindo, nos sigam também nas nossas redes sociais, Coisas da Dina Oficial. E no próximo programa, ainda vou chamar a Jana, porque precisamos falar mais ainda sobre como é essa entrada da mulher no mercado de trabalho, que era extremamente masculino. Quem quiser ouvir esse programa novamente, já está na nossa sessão podcast. Um beijo, Jana, obrigada. Beijo pra você, obrigada. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Você acabou de ouvir 5 Sentidos com Dina Rachid. Se não conseguiu ouvir o programa inteiro, está disponível na seção podcast aqui do nosso site, coisasdadina.com.br.